Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e um final de semana bastante importante para o Corinthians, campeão paulista de futebol feminino, campeão mundial de Free Fire. Olha o Corinthians se dando bem, fazendo história no esporte eletrônico. Também vou falar sobre o empate de ontem contra o Internacional, um empate decepcionante na Arena Corinthians. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E depois de empatar com o Internacional em 0-0 ontem à noite, o elenco corintiano ganhou folga no dia de hoje e os jogadores se reapresentarão amanhã às 15 horas e 30 minutos no CT Dr. Joaquim Grava, visando a partida do próximo domingo contra o Botafogo. Para essa partida, o Corinthians contará com os retornos do Gabriel, que cumpriu suspensão automática no jogo de ontem, o Bruno Mendes, que estava servindo a seleção do Uruguai, e o Pedrinho, que estava servindo a seleção brasileira olímpica. Aliás, que falta o Pedrinho faz no Corinthians, porque o Sornosa não dá. O Sornosa ainda não estreou com a camisa do Corinthians. E o Pedrinho, hoje eu digo que é o melhor jogador do Corinthians, é o jogador que mais improvisa. Aliás, é o único jogador de linha do Corinthians que improvisa, que tenta algo diferente durante a partida, porque realmente o Corinthians, do jeito que vem jogando, vira presa fácil para a defesa adversária. No jogo de ontem, o Corinthians fez um primeiro tempo muito abaixo da média, muito ruim, só melhorou quando o Cleison entrou no lugar do Ralf no intervalo. Aí o Júnior Urso, que estava jogando pela ponta, aliás, o Júnior Urso jogando pela ponta não dá também, não é, Coelho? Te elogiei bastante na semana passada, mas acho que você errou ontem na escalação, pelo menos no posicionamento do Júnior Urso. E aí, quando o Cleison entrou, o Júnior Urso veio para dentro, o Corinthians aí melhorou, cresceu na partida e poderia ter vencido o Internacional se não fosse o Bocelli perdendo um gol no segundo tempo, um gol que daria a vitória ao Corinthians, e o Corinthians, se tivesse vencido o Internacional, entraria na zona de classificação para a Libertadores. O Corinthians no momento está fora, mas o Corinthians divide, tem a mesma pontuação que o Internacional, 50 pontos. Então o Corinthians ainda está na luta, ainda está vivo, vivo e forte nessa briga por uma vaga na Libertadores. Olha lá, e vem o Corinthians chegando, olha o chute direto! Gol! Albuquerque é o nome dela! Explode a arena do time do povo! Agora na Arena Corinthians, todo mundo pulsando, porque o Corinthians abre o placar. E agora no agregado, 2 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Mas por enquanto, aqui nesse jogo da final majestosa, ela, Vicky Albuquerque, por cobertura, que bonito, deixou o dela. Agora 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo aos 5 minutos do primeiro tempo. Já está revendo aí o gol do Corinthians, a enfiada de bola da Crivellari para Milena. A Milene tentou fazer um break ali, deu certo. Juliette veio e só pá, mandou pro fundo da rede, estufou aí com louvor. Muito bonito esse chute da Juliette, que veio na velocidade. Já colocaram na Paulinha, tem ela na velocidade pelo meio, vai carregando Paulinha, fez o toque na Milene, mais uma vez pode chutar. Gol! Camisa 14 estava pedindo, estava querendo esse gol. Ela foi, chutou, desviou ainda por cima na jogadora do São Paulo e estufou a rede do Corinthians. A gente vê o lance mais uma vez. Ela recebeu livre, chutou cruzado, desvia ali na jogadora do São Paulo e acaba enganando a Carla. Vai direto pro fundo da rede. Agora é festa na Arena Corinthians. 3 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. E esses foram os gols da conquista do Corinthians, Corinthians campeão paulista de futebol feminino. Que ano maravilhoso dessas meninas. O Corinthians acabou disputando 3 campeonatos, foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista e foi vice-campeão brasileiro. O Corinthians acabou entrando para a história
por ter vencido 34 vitórias consecutivas. Nenhuma equipe, tanto feminina quanto masculina, conseguiu esse resultado, tanto é que o Corinthians entrou para o Guinness por conta dessa campanha. Já são 45 partidas invictas na temporada. O Corinthians disputou no ano 47 jogos. O Corinthians acabou vencendo 43 partidas, 3 empates e apenas uma derrota. A única derrota do Corinthians foi na segunda rodada do Brasileirão, lá no mês de março, derrota para o Santos. Depois disso, o Corinthians não perdeu mais. Os 3 únicos empates do Corinthians na temporada, infelizmente, foram os 2 empates na final do Brasileirão, que o Corinthians acabou perdendo nos pênaltis, e mais aquele empate na Libertadores contra o Libertad do Paraguai, num jogo no qual a arbitragem acabou expulsando 2 jogadoras do Corinthians, e mesmo com 9 jogadoras, o Corinthians acabou buscando empate. Foi um trabalho maravilhoso da Cris Gambaré, uma diretora visionária, muito competente, que montou esse elenco. Não podemos esquecer do Arthur Elias, que é um treinador fantástico no futebol feminino. As jogadoras do Corinthians são muito boas. Eu destaco as jogadoras da seleção. No momento, o Corinthians tem 3 jogadoras: a goleira Lelê, a lateral esquerda Tamires, que joga muito, que aliás fez uma Copa do Mundo brilhante. A zagueira Érica, experiente zagueira Érica, também joga muito. Tem outras jogadoras do Corinthians que já atuaram na seleção brasileira, como a veterana Gabi Zanotti, tem a jovem Victoria Albuquerque, que chegou a ser convocada esse ano, a Milene, artilheira do Corinthians na temporada, também chegou a ser convocada. Tem outras jogadoras que eu acho que a Pia deveria olhar com carinho, no caso a zagueira Pardal e a lateral esquerda Juliette, também são jogadoras de nível de seleção brasileira. E lembrando que o Corinthians também nessa temporada teve algumas jogadoras lesionadas, como a Gabi Nunes, atacante, como a Diane, volante, e como a Adriana. A Adriana, centroavante, a imperadora do Corinthians, acabou se machucando no meio da temporada. Por conta disso, acabou sendo cortada da Copa do Mundo. Ou seja, o Corinthians montou um super elenco e por isso teve um resultado muito expressivo. Representa esse título paulista? Na verdade, eu esperei 22 anos, tem 22 anos que eu estou no futebol feminino. Eu esperei 22 anos para viver um momento desse, um estádio lotado para assistir exclusivamente futebol feminino. É minha 22ª edição de Campeonato Paulista. Acho que eu sou a única atleta em atividade a ter disputado todas as edições, meu 9º título. Mas para mim é como se fosse o primeiro, e realmente é o primeiro com a camisa do Corinthians. São 4 anos vestindo essa camisa e todos os anos disputando o título. Esse título veio para coroar a nossa temporada, que foi brilhante. Nós tínhamos traçado chegar em todas as finais e nós chegamos. Infelizmente não levamos o brasileiro. Mas tá aí, eu estou muito emocionada, muito mesmo. Quero mandar um beijo, um abraço para minha família que está em Brasília, para os meus amigos, principalmente para o meu pai, que é meu torcedor número 1, e se não fosse por causa dele, eu acho que eu não estaria jogando até hoje. E que depoimento emocionante da Grazi, a capitã do Corinthians, a veterana Grazi, que ficou emocionadíssima com a fiel torcida que lotou a Arena Corinthians. Na verdade, o público foi o maior da história do futebol feminino no Brasil, 28.609 torcedores, mas poderia ter sido maior, porque o Corinthians disponibilizou 37 mil ingressos, os 37 mil ingressos foram esgotados, ou seja, cambistas agiram e acabaram pegando mais de 9 mil ingressos e acabaram morrendo com esses 9 mil ingressos. Mas muito legal realmente ver a fiel torcida tão mobilizada atrás do futebol feminino, grande audiência, grande presença de público, o futebol feminino crescendo bastante no Brasil, tendo o Corinthians como seu grande expoente.
o gelo, tem que segurar, tentou subir o capa, levou, acabou não conseguindo. Pix ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra É isso aí, parece que eu previ. Eu falei que o gol era deles na queda passada e não era, mas a segunda tá lá. Corinthians levanta, vibra junto com a torcida aqui na arena e tem que ser assim mesmo. Jogaram bem demais. Muito legal essa conquista do Corinthians, vocês viram alguns dos momentos mais importantes do título mundial do Corinthians, campeão mundial de Free Fire no último sábado. O Mundial foi realizado no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, que estava lotada, a Arena Carioca 1, que já foi palco de Olimpíadas. O Free Fire, para quem não sabe, é o game mais baixado no mundo, nada mais, nada menos do que 450 milhões de usuários registrados, mais de 50 milhões de jogadores ativos por dia em mais de 150 países do mundo. O feito do Corinthians foi tão grande, para você ter uma ideia, que o Mundial teve pico de audiência de nada mais, nada menos do que 2 milhões de pessoas acompanhando simultaneamente pela internet essa conquista. Então o esporte eletrônico é o esporte que mais cresce no mundo, é uma tendência muito legal o Corinthians ter entrado nessa, foi o resultado mais expressivo de uma equipe oriunda do futebol no esporte eletrônico, foi o primeiro título, talvez o mais importante título de uma equipe brasileira no esporte eletrônico, então tem que ser muito valorizado e eu espero que o Corinthians mantenha essa equipe e invista cada vez mais no esporte eletrônico. E ontem foi um dia bastante especial para a categoria Sub-17 do Corinthians. Afinal de contas, o goleiro Matheus Donelli e o meia Matheus Araújo ajudaram o Brasil a ganhar a Copa do Mundo Sub-17. Matheus Araújo foi um jogador que ficou praticamente a Copa do Mundo inteira no banco de reservas, mas o Matheus Donelli foi goleiraço do Brasil nessa Copa do Mundo. Tanto é que ele foi importante nessa conquista que ao final do jogo ele acabou ganhando a luva de ouro de melhor goleiro da competição. Tá aí um grande nome para o Brasil, quem sabe o sucessor do Cássio esteja na categoria Sub-17 do Corinthians. O lado triste da categoria de base do Corinthians foi que ontem à tarde o Timão acabou sendo eliminado pelo Flamengo no Brasileirão Sub-20 e ao final da partida, 2 jogadores do Corinthians, o Raul Gustavo, zagueiro, e o Léo Pereira, atacante, acabaram agredindo o goleiro Hugo do Flamengo. Lá vem suspensão brava aí para esses 2 jogadores. Hoje o Corinthians soltou uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido e dizendo que os 2 atletas foram punidos em 20 cestas básicas que serão doadas a instituições de caridade. Então por hoje é só, eu volto amanhã às 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!